Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Contagem regressiva para o domingo, dia 30, dia das eleições, segundo turno no Brasil e aqui na Paraíba. E você acompanhando tudo no Sistema Arapuã para ficar bem informado, não perder um detalhe só dessa reta final, dessa disputa. Aliás, essas duas disputas acirradas, uma pela presidência da República, outra pelo governo da Paraíba. Para a gente abrir a semana desta segunda-feira aqui, você já acompanha nessa segunda uma conversa minha com o deputado estadual reeleito Valber Virgulino, um dos mais votados deputados aqui da Assembleia Legislativa. Ele que sempre vem aqui, sabe, traz sempre polêmica, sempre informação. Você já começa a semana acompanhando meu bate-papo aqui com o deputado Valber Virgulino. Pra gente falar de política, vamos ver como é que foi no sábado, aqui no final de semana, em João Pessoa, a presença aí do Nicolas Ferreira, deputado federal eleito, né, um dos mais votados do país, ele que é youtuber, e aí a sensação do eleitorado aí, de quem vota no presidente Jair Bolsonaro, teve no Forró nesse final de semana. Nossa equipe esteve lá para acompanhar. O deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, participou do evento Juventude pelo Brasil, aqui em João Pessoa, neste sábado. O evento ocorreu na Casa de Shows Forró, que foi organizado pelo PL na Paraíba. O objetivo do encontro Juventudes pelo Brasil é atrair votos dos jovens para o candidato à reeleição pela presidência, Jair Bolsonaro. A juventude antes ficava escravizada com o PT, só podia entrar na política quem usasse vermelho. E hoje a gente viu que uma multidão de jovens vestidos de verde e amarelo, mostrando que eles não querem mais a voto de um traidor como Lula aqui, principalmente João Pessoa na Paraíba. O pessoal realmente quer Brasil sendo verde e amarelo, e esse aqui é o recado, e montamos um batalhão de pessoas para poder virar votos até o dia 30. Graças a Deus, muitos jovens nos acompanham, sabem que a verdade está ao nosso lado. Enquanto eles nos atacam com mentiras 24 horas, eles sabem que o Bolsonaro é a melhor opção. Então aqui realmente é para formar pessoas, para poder alcançar outras com a verdade, e no dia 30 a gente poder dar um grito de liberdade pelo Brasil e não ter o PT mais uma vez no poder para roubar o povo brasileiro. O encontro contou com a participação do ex-candidato ao Senado, Bruno Roberto. O evento também teve momentos de louvor e adoração. Os influenciadores e cantores Guilherme Batista e Jay Reis também estiveram presentes. É um momento ímpar na nossa nação, né? A gente nunca viu tantas pessoas se posicionarem ao mesmo tempo, porque nós sabemos de verdade o quanto a nossa nação está em risco da gente voltar, regredir a coisas que a gente não queria e lutava porque acabasse. Então, esse tempo é um tempo oportuno e nós estamos levantando uma juventude que está clamando pelo Brasil. Nós vamos de verdade ver o jogo virar para a gente ver a nossa nação prosperar. A nossa nação foi feita para prosperar e a Bíblia diz que os jovens são fortes, então por isso nós estamos mostrando a força da juventude. O presidente nem veio e hoje a gente tem essa multidão de pessoas aí para a gente viver algo maravilhoso a partir do dia 30. Na busca de atrair mais eleitores para Bolsonaro, Nicolas percorre viajando o Nordeste e outras capitais do país. Olha, lembrando que há alguns dias, quem estava aqui, João Pessoa, foi a primeira-dama, né, Michele Bolsonaro, fazendo ali também campanha. Deputado Valber Virgulino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade, parabéns pela votação. Já começo lhe perguntando, essa é uma estratégia do segundo turno da campanha de Bolsonaro, ou seja, mirou Nordeste, a Paraíba já teve aí a primeira-dama Michele Bolsonaro, o Nicolas, que enfim, mexe ali com o jovem nesse sentido. É a estratégia focada no Nordeste para reduzir essa diferença? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, Luiz, boa tarde, telespectadores, né, que estão em casa, amigos e amigas. É uma satisfação mais uma vez participar do seu programa, o Rede Verdade, programa de grande audiência. Obrigado. É estratégia sim, Luiz. Né, o bolsonarismo, ele é muito forte na classe masculina, entre os homens. Bolsonaro, ele, por algum tempo, ele foi fraco em relação às mulheres e à juventude. E, estrategicamente, Bolsonaro tem explorado bem as mulheres através da esposa, né, que é uma grande líder. Ela veio aqui, eu estive presente, né, uma pessoa realmente que ela passa energia positiva e convence com o seu discurso. E ali era um evento para as mulheres. Para as mulheres, mas eu fui porque eu gosto dela, sou fã dela também. E ontem, na verdade no sábado, o Nicolas, o deputado mineiro, veio, né, e movimentou toda a juventude, aqueles jovens que não se interessam por política, mas se interessam por Nicolas. E Nicolas passou a mensagem, né, de que o jovem, ele tem um papel fundamental na decisão política, né, em votar em Bolsonaro. Ele conseguiu passar essa mensagem e foi um sucesso o evento. Agora na Mitossoga, quarta-feira, a gente está tentando trazer Bia Kiss
ou Carla Zambelli, ou as duas. A organização já está entrando em contato para confirmar essas duas deputadas políticas aliadas ao presidente. Se trouxer também vai ser um evento show, né? A gente vai conseguir tocar em todos os públicos e mexer com a Paraíba e tentar reduzir e até ultrapassar, né, os votos que nós tivemos no primeiro turno. Vocês vão fazer uma mitoçoca, que é uma referência aí às muriçocas de Miramar, que saem nas quartas-feiras, né, que antecedem aí o carnaval. Mas também foi um evento muito usado pela esquerda, né, pelo PSB, pelo ex-governador Ricardo Coutinho, da Giraçoca. A esquerda, ela ocupou durante muito tempo as ruas, né, mas com umas polêmicas assim, envolvendo Calvário, Mensalão, Petrolão, a esquerda se envergonhou e recuou. E a direita ocupou as ruas. Hoje as ruas praticamente é da direita, verde e amarelo, né? Então a gente tem ocupado bem esses espaços, tem tocado bem na população, em João Pessoa principalmente, que é o nosso público, e com certeza iremos fazer um evento em paz, um evento democrático, um evento onde a gente vai propagar a liberdade de expressão, a liberdade como um todo, né? E a defesa dos preceitos cristãos e preceitos morais. A gente está vendo imagens essa foi da presença da mulher, o evento das mulheres, né? Com a primeira-dama. Em João Pessoa e Campina Grande, que foram, me corrija se eu estiver errado, na eleição passada, Bolsonaro ganhou a eleição, né? E agora ele perdeu as eleições nesses municípios. Lhe surpreendeu? E você tem como a previsão que vocês estão fazendo é para reverter em João Pessoa, especialmente? Olha, me surpreendeu. O que o Bolsonaro fez pela Paraíba, fez pelas pequenas cidades, grandes cidades, a gente achava que só o trabalho iria resolver. Mas, infelizmente, faltou o corpo a corpo, faltou o bolsonarismo se preocupar, né, em atingir um público novo, em estourar a bolha. Né? Eu fui eleito, outros deputados foram eleitos, e a gente, nesse segundo turno, está visando o outro público. A gente já tem um público fiel, um público cativo. É tanto que elegeu o deputado federal com maior voto na Paraíba e o deputado estadual com maior voto na Paraíba, né? Maiores votos na Paraíba. Então a gente está focando naqueles indecisos, naquelas pessoas que por algum motivo ficaram receosas em votar em Bolsonaro. E a gente está conseguindo reverter. Conseguindo reverter, inclusive, voto daquelas pessoas que votam em Lula, mas não sabem o motivo de votar em Lula. Então a gente está trazendo para cá, a gente está andando, percorrendo, mostrando com propostas e com dados concretos de que Bolsonaro é o melhor para o Brasil, o melhor para a Paraíba, o melhor para João Pessoa e Campina Grande. Agora, deputado, como é que você achou? Vou lhe perguntar sobre duas neutralidades. A primeira delas, do deputado Pedro Cunha Lima, segundo turno, quando muita gente esperou que ele fosse ali vestir a camisa completa de Bolsonaro, ele disse, epa, não vou entrar nesse jogo aí. Foi difícil para você anunciar apoio a Pedro sem ele estar com o Bolsonaro? O que você trabalhou na sua mente para dizer, não, eu vou com o Pedro, e que foi uma posição diferente da sua de 2020, você não quis ir com o Nilvan? Olha, foi uma postura difícil de se adotar, né? Eu sou bolsonarista, eu queria que Pedro estivesse com o Bolsonaro, mas eu avaliei. Na política, Luiz, na política, assim como na polícia, a gente aprende a cada dia. Se você disser que é um político experiente, você está mentindo. Se você disser que é um policial experiente, você está mentindo. Todo dia é uma experiência nova. Né? E eu pude perceber que se eu ficasse neutro, eu estaria fortalecendo João. Se eu estiver fortalecendo João, eu estou fortalecendo Lula. E se eu fortalecer Lula, eu estou enfraquecendo Bolsonaro. Né? Então eu fui com Pedro para tentar enfraquecer João, consequentemente enfraquecer Lula e fortalecer Bolsonaro. Você usou essa lógica? Essa lógica eu tentei passar para o meu povo e tento passar que Pedro é o melhor nesse sentido. Pedro não é um conservador nato, raiz, como eu sou, né? Mas ele tem um viés conservador. E esse viés é a esperança da gente de, dentro da Assembleia, no governo do Estado, a gente conseguir eleger um governo conservador, um governo que defenda os interesses daquelas pessoas que hoje querem moralidade pública, querem liberdade de expressão, aquelas pessoas que querem de forma efetiva um governo democrático que usa a democracia para fazer o bem. Agora, ele está dizendo que vai manter canetada lá na Assembleia, tirar a verba de vocês aí. Você concorda com isso? Concordo. Se tirar da Assembleia, se tirar do governo do Estado, se tirar dos outros poderes, a gente tem que excluir a máquina pública. Né? O dinheiro tem que sobrar para, de forma efetiva, ser aplicado em alguma coisa. Agora, não pode ficar só no discurso, também não pode tirar só de um lado, né? Os poderes são harmônicos, independentes de si, e se tirar de um, tem que tirar de todos. Se tirar de todos, esse dinheiro tem que ir para áreas essenciais, não ficar dentro do governo, trocando por cargos. Agora, Valber, você fala que ficar neutro diante de Pedro seria beneficiar João Azevedo. E beneficiando João Azevedo era beneficiar Lula. Então, se eu lhe perguntar, você já está condenando a postura e a posição de Nilvan Ferreira, que resolveu ficar neutro.
Olha, Luiz, perder não é bom, Luiz. Eu perdi. Em 2020. Né? Eu digo todos os dias, Luiz, quando a gente ganha pro mesmo mundo de gente. Quando perde sozinho. Né? Eu senti a derrota de Nilvan, mas quem sentiu mais foi ele e a família dele. Né? E a cabeça dele, eu não sei como é que tá, mas eu consigo imaginar porque eu passei pela mesma coisa. Né? Você fica magoado, você se sente traído. Você acha que deveria ter tido apoio de algumas pessoas e não teve. Você acha que deveria ter mais empenho de alguém que não teve. Né? Então não quero entrar nessa seara com o Nilvan. Em nenhum momento eu liguei para o Nilvan para contestar a postura dele. Eu aceito a postura dele, né? Porque eu tive essa postura em 2020. E quem sabe o que está passando é ele. Quem traçou a estratégia do futuro é dele e eu não posso contestar. Mas você acha que a direita, aí nesse caso do primeiro turno, houve ali algum problema ali, seja de verba de fundo partidário, seja de eleição, ou seja, a briga de Wellington Roberto com Cabo Gilberto, de certa forma, refletiu na campanha de Nilvan? Refletiu. Olha, Luiz, quem foi para o PL foi sabendo o que iria acontecer. Né? Eu não ia para o PL porque o PL não me queria, né? Juntou-se um grupo lá dentro do PL e junto com o presidente disseram que eu ia desagregar, né? Que eu ia brigar, que eu era aquilo, que eu era isso, quando na verdade, no final, a gente viu quem era quem e viu quais os interesses que estavam em conflito, né? E esse conflito entre alguns candidatos, pré-candidatos, candidatos e o presidente do PL prejudicou a campanha de Nilvan. E eu acho que Nilvan errou na estratégia. Né? Quando ele estava lá na feira de Amparo, eu dizia, Nilvan, venha para João Pessoa, para a gente se reunir com a classe empresarial aqui do agro, médicos, engenheiros. Daí ele dizia, não, eu tenho que ir para cá porque eu sou mais fraco aqui. Eu, por exemplo, se eu passei o Rio Sanhauá, o Rio Paraíba, se eu passei 5 vezes durante a campanha, eu passei muito. Você focou João Pessoa e Grande João Pessoa. Né? Porque assim, por exemplo, eu ia para Bonito de Santa Fé. Se eu fosse Bonito de Santa Fé, eu ia tirar 15 votos. Se eu não fosse, eu tirava 5. Compensava eu sair daqui para Bonito de Santa Fé, passar 3 dias para tirar 15 votos, tirar 10 a mais do que eu conseguia por telefone. E eu em João Pessoa, no Valentim, em Mangabeira, no Bessa, eu tirava 400 votos brincando. Numa tarde. Então eu foquei na Grande João Pessoa. A estratégia deu certo, eu tirei mais votos do que o ano passado. Inclusive, a gente está falando do deputado mais votado em João Pessoa. E também em 2018, né? E o que acontece? Eu acho que Nilvan errou nessa estratégia, né? Ele explorou demais o interior, ele explorou demais cidades que não tinham eleitorado forte, porque no interior é assim, é o prefeito e a oposição. E Nilvan, em certa cidade, nem tinha prefeito, nem tinha oposição. Ele ficava com aquela fatiga e já botava nele sem ele lá. Se ele tivesse explorado mais a Grande João Pessoa, a gente conseguiria angariar uma quantidade de votos que o colocaria no segundo turno. E eu acreditava nisso. Agora, a gente está falando de João Pessoa, você como mais votado, e se cria já um debate, uma discussão sobre a próxima eleição. Muita gente diz que depois que terminou o dia 30, na segunda-feira a gente já está pautando o debate municipal e a gente vai querer saber, Valber Virgulino, está na agenda de Valber Virgulino a Prefeitura de João Pessoa? Calma aí, você responde daqui a pouquinho. Deixa eu puxar aqui uma matéria que a gente está trazendo aí em relação para o eleitor, você que vai aí estar acompanhando até o segundo turno, o que é que o eleitor pode ou não pode, a partir de hoje até domingo, do dia 30, com base nas informações do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Olá, muito boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde a todos do Rede Verdade. Estamos numa semana decisiva. 5 dias nos separam das eleições deste ano. A semana que antecede o dia 30, o que pode e o que não pode permitido pela legislação eleitoral. Ao vivo, nós vamos conversar com a Vanessa do Egito. Vanessa, o que pode? Estamos há poucos dias do pleito, é uma semana praticamente decisiva, principalmente para a questão da justiça eleitoral. Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Com certeza é decisiva, né? Faltam poucos dias para os eleitores irem novamente às urnas. Então, amanhã, 25 de outubro, é o último dia, começa a fluir, aliás, o prazo para os eleitores que não mais poderão ser presos. Só que essa regra não é absoluta. Os eleitores que forem pegos em flagrante delito, cometendo um crime, ou desrespeitando o salvo-conduto, ou tiverem contra si uma sentença penal condenatória por crime inafiançável, poderão sim ser presos. Mas quinta-feira termina o prazo para os comícios. É o último dia para a realização de comícios, podendo ir até as 2 horas da sexta-feira. Sexta-feira é o último dia para os debates eleitorais, para a propaganda eleitoral gratuita e para a propaganda na imprensa escrita. E no sábado termina
termina o prazo para caminhadas, carreatas, passeatas, distribuição de panfletos, aquelas bandeiras ao longo das vias públicas, tudo termina às 10 horas da noite do sábado. No dia da eleição, nenhuma propaganda eleitoral é permitida, salvo a manifestação individual e silenciosa da vontade do eleitor. O eleitor poderá demonstrar sua preferência através de bandeiras, broches, discos, adesivos e até por meio da camiseta com a foto do seu candidato. O que ele não poderá fazer é aglomerar-se com outros eleitores ou pedir voto no dia da eleição. Neste caso específico, as pessoas que às vezes temem em utilizar um broche ou uma camisa, não é vedada essa situação, desde que eles não façam propaganda de forma alardeada, né? Demonstrando, gritando o nome de candidatos, né? Exatamente. Desde que ele esteja de forma silenciosa e individual, o eleitor pode ir até o local de votação com a sua família toda, mas não pode ficar aglomerado lá no local de votação, né? Cada um vai para as suas sessões eleitorais e assim ele manifestando-se de forma individual e silenciosa não vai ter problema algum. Ele não pode levar inclusive a colinha, não é, com o número do seu candidato a governador, em seguida o número do seu candidato a presidente, sem problema nenhum. Ele só não pode passar essa colinha na fila da sessão eleitoral ou no colégio eleitoral ou em qualquer local no dia da eleição. Temos que cuidar também com a questão do celular, né? Também cuidado com o celular. O celular, se o eleitor tiver o e-título, deve ter o e-título baixado, ele pode fazer a sua identificação desde que tenha foto no e-título por meio do aplicativo e-título. Mas ele mostra ao mesário, em seguida ele desliga ou coloca no silencioso o celular e deixa numa mesinha próxima à cabine de votação. Ele não pode adentrar a cabine com o celular ou com qualquer outro equipamento que possa vir a quebrar o sigilo do voto. Ok, olha só, deputado Valber Virgulino, a gente estava falando de Nilvan Ferreira, da posição dele aqui em João Pessoa. Muita gente diz que um dos motivos que Nilvan usou para não avançar nesse sentido foi de que ele não teria, por parte de Pedro Cunha Lima, a garantia de que seria apoiado para prefeito em João Pessoa, no eventual governo Pedro Cunha Lima como governador do estado. Você foi para Pedro com esse compromisso, sem esse compromisso? Como é que você avaliou isso? Eu fui para Pedro, como eu lhe disse, né? Eu, antes da campanha, na pré-campanha, Cássio Cunha Lima me chamou lá no apartamento dele, ali perto do Clube Cabranco. Né? E eu liguei para Nilvan, digo, olha, Cássio está me chamando, eu não posso faltar a Cássio, estou indo lá, mas quero que você saiba que se alguém tirar foto, alguém disser alguma coisa, você sabe o que está vendo. Cheguei lá, estava Cássio, Pedro e o cunhado de Pedro, né? Aí, Cássio solicitou o apoio, eu digo, olha, eu já me comprometi com o Nilvan, vou votar em Nilvan. Isso no eventual segundo turno. Isso foi uma sanda do primeiro turno. Você vota em Pedro, eu digo, olha, eu voto em Nilvan, se Nilvan não for, você não precisa nem ligar para mim, eu já declaro voto a Pedro. E assim foi feito, né? Quando foi pro segundo turno, na segunda eu descansei, na terça-feira eu já liguei para Cássio, olha, se quiser agora eu vou aí e declaro apoio. Eu não prometi, fui lá e declarei. Não pedi nada a Pedro, nem quero nada de Pedro. Não quero me vincular a cargos, não quero me vincular a acordos. Eu estou votando em Pedro, mas isso não quer dizer que eu seja fiel a Pedro o resto da vida. A minha fidelidade a Pedro é ele cumprir o que ele está prometendo na campanha. Né? Ele cumprir as promessas de campanha e ele ser fiel ao público conservador. Aí ele ser contra a ideologia de gênero, contra aborto, contra... Ele disse a você se vota em Lula ou Bolsonaro? Eu perguntei a ele se ele votava em Lula e Bolsonaro e ele me disse que não poderia se posicionar, né? Porque ele tinha pesquisa em mão, ele tinha voto tanto de um lado quanto do outro e na majoritária ele tinha que usar esse tipo de postura. Eu já fui candidato à majoritária, eu sei como é que funciona, eu não podia contestar e não podia atacar a estratégia do candidato. O candidato é ele sabe o que está fazendo, eu disse minha postura como seria antes e como será depois. Sou deputado, se ele ganhar, vou entrar como deputado de situação, mas isso não garante que eu viva a vida toda aos pés do governo, aceitando o que o governo vai fazer. Se o governo se comportar bem, seria a situação. Se ele não se comportar bem, seria a oposição, de forma tranquila. Então, eu quero repetir a pergunta da prefeitura. Vou entrar agora. Não tive nenhum tipo de acordo nesse sentido. Como você sabe, eu sou imperativo, eu não sei ficar parado. Sou candidato, sim, a prefeito de João Pessoa. Olha aí. Podendo também ir para Cabedelo, eu não sei como é que vai ficar. Você também tem Cabedelo na sua alta, porque você foi bem votado lá. Vamos fazer pesquisas para saber onde a gente está melhor. Não estou dizendo que sou dono da razão e que minha palavra é de rei. A gente vai dialogar, eu quero vencer. Se tiver alguém melhor do que eu em Cabedelo, que seja o candidato. Se tiver alguém melhor do que eu em João Pessoa, que seja o candidato. Ora, não vou aceitar imposições, não vou aceitar privilégios, não vou aceitar aquele queridinho do governador, de quem quer que seja, de ser candidato. Vai ser o candidato quem tiver mais voto.
Então, independente de Pedro me apoiar, de Pedro não me apoiar, se eu estiver bem, serei candidato, contra governo, sem governo, sempre foi assim. Fui eleito 2 vezes o deputado estadual mais votado de João Pessoa e o segundo da Paraíba, sendo a oposição, sem emprego, sem dinheiro, com discurso, com coerência, com coragem. Tá, e olha aí, atenção, Paulo Cosme, tá aqui no roteiro do deputado Valber Virgulino. Então, as disputas para a prefeitura na próxima eleição, ou João Pessoa, ele foi o mais votado. Cabedelo, você foi o mais votado? Não. Cabedelo foi o terceiro. Terceiro mais votado lá em Cabedelo. Mas Cabedelo fui 2 vezes. Né? Pedi voto. Pedir voto. Então pode ser lá. Independentemente de quem for o governador. Independente de quem for o governador. Você já pode contar com o seu nome nessas discussões aí. Contar. E como eu não pedi a Pedro nenhum tipo de apoio, Pedro também não pode me forçar a votar em nenhum candidato que ele queira em detrimento de mim, tá entendendo? Então, política é assim, Então, tudo... as presenças do pastor Sérgio Queiroz, do Rui Carneiro, deputado Rui Carneiro, dessa base que você está hoje no segundo turno, não lhe incomodam? Não, são 2 grandes nomes. Se estiverem melhor do que eu apoiarei. Se não tiverem, eu espero também que o apoio deles venha de forma gradativa. Para fechar esse tema, e Nilvan Ferreira na próxima eleição para prefeito? Nilvan Ferreira é um grande nome. Eu acho também que tem que estar no debate, né, no diálogo, para ver quem vai. Nilvan também tem que estar inserido. Independente de votar em Pedro ou não, é um grande nome, é um nome conservador, é um nome aliado ao presidente. Se está aliado ao presidente, está aliado a mim também. Tá. Deputado, falando do seu desempenho, especialmente em João Pessoa, foi pelo bolsonarismo ou já é também do seu mandato? Você tem consciência? Muita gente sentava aqui e dizia que nem lá atrás, que nem eleito você ia ser de novo. Foi bolsonarismo que você se manteve fiel? Tem um pouco da sua atuação também de mandato? Olha, Luiz, eu tenho um público bolsonarista fiel. Mas o radical não é o meu público, né? Aquele radicalismo, aquele cara que vota em Bolsonaro independente de tudo, não é esse. O meu público é um bolsonarismo mais seleto. É um bolsonarismo mais crítico, né? Que exige não só que eu seja bolsonarista, mas que eu tenha sido um deputado atuante. Então eu sou o deputado mais produtivo na história da Assembleia. Quem mais propôs diante da Assembleia fui eu. Do meu mandato e todos que passaram. Né? Então a produção legislativa está comprovada. E eu sou o deputado que mais fiscaliza. Qual outro deputado que bate de frente com gestão estadual e gestão municipais? Não tem. Então esse trabalho de ser a voz do povo clamar nas redes sociais, no WhatsApp, na rua, eu ir lá e defender, ajudou bastante. Então eu tenho no meu mandato um mandato sedimentado, um mandato robusto, que me proporcionou, juntamente com o bolsonarismo, ser o deputado mais votado de João Pessoa e o segundo da Paraíba. Eu defendo pautas. Eu defendo o tiro esportivo, né, que são os CACs, eu defendo os preceitos cristãos, né, o católico e o evangélico, eu defendo o agronegócio, né, eu defendo a vaquejada. Então eu tenho pautas bem definidas que ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Ninguém fica em cima do muro comigo, ou está do meu lado ou está contra. Tá bom. E aí, com base nisso, você já tem condições de ser candidato a presidente da Assembleia ou já tem eleitor? Não diga agora não. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Quem quiser ouvir a resposta do deputado Valber Virgulino, se ele é candidato a presidente da Assembleia ou se ele já tem candidato para votar, espera um pouquinho, um minutinho, a gente está de volta.